Olá, muito boa noite. Alex Alcântara aqui na área com o projeto Brotovida. Hoje é segunda-feira, dia 12 de julho de 2021. Vamos ter o prazer aqui de conversar com a nossa já amiga e parceira, a doutora Ana Beatriz. E hoje ela trouxe uma super convidada, a Lu, que trabalha junto com ela. E nós vamos conversar um pouquinho aqui sobre a alimentação, sobre energia, sobre como os alimentos realmente podem alterar na nossa energia. Antes de a gente começar, quero mandar um super abraço para o Haroldo, que esteve lá almoçando no Brotô. Um abraço também para toda a equipe do Brotô, para o Kino, para o Renan, para o Arthur, para o Léo. Lembrando que o Brotô está aberto do meio-dia até as 3 da tarde, com uma super opção de almoço. E amanhã tem o famoso grão de bico com batata doce e óleo de abacate. Então você que está querendo se alimentar super bem, é só dar uma passada lá no Brotô. Tudo bom, meninas? Tudo bem. Ótimo, boa noite. Boa noite. Lembrando que a gente está ao vivo pelo Instagram do Brotovida e também você pode nos acompanhar pelo Facebook da Garopaba FM. Lu, como é que você está? Tudo bem, tudo lindo. Tudo lindo? Como é que está de inverno? Ameno, já passou o frio, né? Já passou. Eu acho que o frio é de 20 de junho até 10, 15 de julho e pronto, acabou. E você tem se alimentado bem? Sim. Tem. E você, doutora Ana? Eu dou minhas escorregadinhas, me permito, assim, de vez em quando, mas aí recupero, faço um jejumzinho, assim, a gente vai indo. Eu, na verdade, a gente está para fazer esse programa aqui falando sobre alimentos já faz um tempinho, né? Exato. Porque eu fiquei realmente encantado com o teu trabalho com relação à alimentação em si, né? Uhum. E todo o know-how que você tem junto ali no consultório da doutora Ana, né? Uhum. E a maneira como você fala do alimento, a maneira como você trabalha o alimento, junto com a doutora Ana, com relação às doenças, né? A como o paciente realmente vai interagir depois da consulta com esse alimento, né? E realmente ele faz parte de todo o processo da consulta da doutora Ana, né? Me corrija se eu estiver errado. É um pouco diferente, né, Alex? Tá. Um paciente vai para uma primeira consulta de medicina com a doutora Ana. Uhum. E depois, se eles lá naquela primeira consulta resolvem que ele deseja fazer um tratamento alimentar para melhorar as comorbidades dele, aí ele entra em consulta comigo. Então é uma coisa indicada, né? É um acordo que é feito. Né? Então também tem a vontade do paciente ali para poder, né? Exatamente. E tem aquela história assim que eu falei na outra vez, né? Na segunda-feira. A medicina chinesa ela é muito ampla e ela trata o paciente como um todo. Então, assim, não é só fazer sessões de acupuntura, né? Eu fico sabendo de tudo, todo o desequilíbrio do paciente. Se a gente percebe, né? Se eu percebo que um dos desequilíbrios está na alimentação, eu convido a se equilibrar dessa forma, né? Então, tem a alimentação, o movimento, o alimento, o movimento e o tratamento, né? Uhum. São os pilares para a gente poder fazer a pessoa ficar mais saudável. Então, às vezes, eu vejo que não adianta eu ficar colocando, né, agulhinhas ou a pessoa fazendo exercícios se ela se alimenta de forma que para ela não está sendo adequado, para aquela doença que ela tem. Então, como eu não mexo muito com essa parte de alimentação, eu pedi para a Lu... Ela me convidou a estudar de cabeça, entrar de cabeça na medicina naturista chinesa. Que sensacional. Agora, você já trabalhava na cozinha, né? Sim, a minha história ela vem assim, daquelas de infância, né? Que eu cresci em ambiente culinar familiar e depois fiz outra profissão e depois quando eu resolvi que eu queria fazer o que era, o que todo mundo dizia, cozinha bem, eu fui estudar. E aí eu vim para Garopaba, comprei uma casa e montei uma casa de eventos e restaurante no verão. Que era na Ferrugem? É na estrada geral da Praia da Barra. Da Barra, tá. Isso. Aí, ela não existe mais agora, tá em stand-by. Qualquer coisa é só a gente sentar e conversar. Né? Eu gosto de fazer uma festinha. É bom, né? E ali já, quando eu iniciei, eu sempre gostei muito de jantares temáticos, né? Cozinha à base de manteiga, muito azeite, e se divertia muito lá, né? A gente
tinha bastante divertimento trabalhando, que é importante. Sim. E aí comecei a observar o meu corpo, né, mudando. E eu comecei a me sentir um pouco intoxicada. De tanta manteiga, De tanta glúten, de tanta coisa que na época não se falava muito, 2012, 13, mas eu comecei a ler e a estudar a culinária crua, né? O raw food, entrou aquele movimento forte. E em 2014, no verão de 2014, eu mudei totalmente o esquema do restaurante lá. E cada dia da semana ele funcionava com um tipo de culinária. Na segunda-feira era vegetariano, vegana. Na terça-feira era o raw food. Quarta-feira eu fazia meat, né? Meat food com frango. Sexta-feira eu fazia fish food. E sábado eu fazia o fusion, aquele que era, aí sim, uma culinária diferente. Um banquete. Ou os temáticos, né? Estudando mais, e a doutora Ana começou a estudar medicina tradicional chinesa, eu já estudava, ela me dizia, Lu, o que tu está buscando, porque eu fui para aquela parte também da macrobiótica, né? Eu comecei a estudar bastante, culinária naturista e macrobiótica. Ela me convidou a estudar medicina tradicional chinesa. No início eu queria morrer, né? Porque tudo que eu tinha aprendido eu tinha que desaprender. Completamente oposto. Completamente oposto. Não bem no sentido do oposto da cocção em si, da culinária, mas do que eles utilizavam. E muitas coisas difíceis que aqui não são encontradas, a gente não é chinês, né? Sim. Mas ele serve como base quando a gente entende aquela roda dos 5 elementos. Tem que estudar a medicina toda para estudar a alimentação. Claro que não a parte médica, né? Mas a parte da filosofia, da observação da natureza, né? Eu comecei a sentir no corpo os efeitos e comecei a me apaixonar. Tem um professor que dizia para a gente não desistir de estudar, porque muita gente começou a fazer a especialização e largava, né? Ele criou um jargão, é fácil e divertido. Ele dizia o contrário, né? Porque como é que uma comida ela pode ter um movimento dentro do corpo, né? Ela sobe, ela desce, ela vem, ela vai, né? Mas é por isso que a gente está falando do Guti, que é aquele que ela falou na semana passada, Sim. que são 3. A gente está falando do central, que ele é no meio, que eu chamo de tanque de energia. Entendendo que esse tanque de energia vai trabalhar de acordo com o combustível que a gente bota para dentro, ou seja, o alimento, aí eu comecei a me dar conta de várias coisas, da filosofia do alimento, a porção certa, né? Os empratados são as melhores coisas, né? Sim. Porque a pessoa não se passa, ela não fica repetindo, né? Não coloca mais no prato, Exato. né? Tipo, tem a porção ali, tá ali. Né? Tá ali, né? Criei até um jargão, né? Quando eu passo esse conhecimento, eu criei um jargão dizendo repetir é um crime, né? A pessoa, ela realmente, na própria culinária Ayurveda, que eu estudei um pouco, mas eu não me aprofundei, ela fala que o tamanho da mão, das nossas 2 mãos juntas, é o tamanho do nosso estômago e da porção que tem que ser comida. Sim. Se a pessoa quer fazer um emagrecimento, é uma mão só, não são as 2, né? Enfim, fui me apaixonando, fui me encantando. E quanto mais aprofundei, né, mais eu vi aí para as enfermidades realmente das pessoas. Sim, a funcionalidade de cada insumo e a combinação. Exato. Então, a gente trabalha assim lá na Casa de Pedra. Quando um paciente já fez uma primeira consulta com a doutora Ana, ela já definiu várias coisas com ele, se ele tem interesse em fazer um estudo alimentar personalizado, que eu, quando faço, chamo de PNPI, né, uma prescrição nutricional personalizada e individual. Ela entra num outro mundo. O primeiro é o mundo da cura daquela enfermidade, dos diagnósticos que a doutora me dá.
Ela me dá um ocidental, que é a nossa medicina, e um oriental, que vai trabalhar aqueles elementos, né? O fogo, o vento, a secura, a água, né? Isso eu achei barato, que você trouxe até E eu trouxe, exato. Eu tenho o meu, que são dos horários, né? Isso é tão legal, né, doutora Ana, que a gente já É falou muito tanto bom. sobre os alimentos, né, que as pessoas não sabem o quanto influencia. Porque ela me passa, às vezes, um diagnóstico tipo comer, comer salgado das 17 horas até as 19. Tem um, né, também. E aí eu monto desde o cardápio, desde a classificação de todos os alimentos que vão estabilizar a saúde daquele enfermo, até os cardápios, modos de fazer do receitas. Eu, por exemplo, eu inventei como é que é um purê de inhame com nuts, né? Não, e é sensacional. Diga-se de passagem, porque eu tive o privilégio, né, há alguns meses atrás, de fazer um tratamento e realmente é inacreditável, né? Como move, né? Como move a energia e como, né, a gente se sente nutrido, assim, numa questão de uma sopa, né? Exato. Como muda. E tem muito a ver com a combinação dos ingredientes que você coloca ali dentro, né? Tem a ver com a combinação dos ingredientes, a enfermidade da pessoa, o que ela está necessitando naquele momento, né? E qual a estação do que está passando ali. E a estação. Fica muito mais interessante se alimentar dessa forma. Né? Assim. E eu até cheguei a pensar em reativar aquela minha casa de eventos da Barra, fazendo um restaurante assim. A gente bateu muita cabeça já, trocando uma ideia, eu e a doutora Ana. Você precisa de ajuda. Não, além disso. Porque eu vou para aprender. Não, porque cada um tem uma doença. Sim. Então fica difícil tu dizer, esse aqui é alimento para as pessoas que estão com desequilíbrio em terra, por exemplo. É difícil, né? Então, isso que tem duas coisas bem polêmicas para a gente entender a energia do Guti. Tá. Vamos voltar um pouco nisso. Mas primeiro eu vou falar como que eles classificam, né, os alimentos de forma energética na medicina tradicional chinesa. É pela cor, né? Verde, vermelho, amarelo, o branco bege, né? O preto azulado. É pelo sabor, né? Aí a gente tem lá o ácido azedo, o sabor amargo, a gente tem o sabor doce, depois vou falar disso. A gente tem o picante, que é o outono, e a gente tem o salgado, que é a estação que a gente está agora. Existe para ver como é difícil, né? As pessoas, quando eu falo que elas têm que estabilizar e comer doce, talvez num horário, um determinado horário da tarde ou do dia, da manhã, talvez, ela imagina que vai pegar o carro, vai para uma confeitaria e vai comer torta, vai comer chocolate. Não! A maioria dos alimentos que estão na terra ou por sobre a terra são doces. Todos os bichos são doces, né? As raízes, os tubérculos, eles também são considerados doces. Esse é um grande polêmico. E outra classificação, que agora essa é uma polêmica também, porque ela se confunde, é a natureza energética do alimento. Então, por exemplo, que é diferente da cocção. Nós vamos pensar num alimento cru, colhido do pé para a mesa, que esse seria o ideal, né? A gente comer dessa forma, como há milênios era, né? Sim. A filosofia deles era do pé para a mesa. Vamos pegar um pepino. Ele é verde, então ele pode ajudar a madeira, a pele, né? Pode ajudar também a diurese, né, doutora? Dos rins. Mas ele é de natureza fria. Então, se uma pessoa está com frio no rim, na bexiga, ela não pode consumir pepino. Então, além de apontar os alimentos por um período que vai estabilizar aquela pessoa, né, pro resto da vida, quando é de cura, né, eu vou excluir os que ela não deve comer por um tempo. E antes ela precisa sentar comigo e me dizer tudo que ela consome sem
mentir, né? Sim. Sem vergonha nenhuma. Não, fazer o diagnóstico ali do dia, Exato, o que eu como no café da manhã, no almoço, no jantar. É um recordatório alimentar, Sim. né? Para a cura, Alex, o importante é a pessoa zerar o tanque, que nem eu digo, o tanque de combustível que a gente coloca para dentro, né? Seria o detox ou o jejum? Primeiro a gente entra com uma limpeza, né? Faz um detox, pode ser jejum, vai de acordo com a característica da pessoa, é tudo personalizado, né? Sim. Se ela está muito doente, ela já está vazia, é mais fácil até do alimento entrar. Quando a pessoa está muito magra, ela já está pronta para receber o alimento, que na real a gente come muito mais do que precisa, né? Mas é pelo exagero da oferta. Você que trabalha hoje com alimento naturista, e eu que já fui chefe de cozinha, de cozinhando panela, borbulhando molho o dia inteiro, né? A gente sabe a diferença. Nossa, é gritante. A maioria das pessoas que estão inseridas aí na vida, o público em geral, ainda está lotando carrinho de supermercado como se fosse fazer a compra do mês e comprando toda semana. Então, e botando o que quiser, o que tiver para dentro. Então, existe as pessoas... Aqui na Garopaba é especial, aqui o povo é mais preocupado, né? Mas ainda existe uma grande parte da população que não está muito pensando nisso. Mas vamos voltar. Eu queria só perguntar para a doutora Ana, para as enfermidades, né? Na questão só para a gente entender hoje em dia, vai desde depressão, ansiedade, vai de algo mais clínico mesmo? Então, qualquer que seja o transtorno de saúde de uma pessoa é um desequilíbrio energético. Tá. Então, não importa o nome ocidental que se dá para a doença. Claro que eu também trabalho com diagnósticos ocidentais, porque a minha formação desses 30 anos maior é ocidental, mas para a medicina chinesa não importa ter nome e sobrenome. É uma hipertensão, é uma pneumonia, não importa muito. O que a gente sabe é entender qual o desequilíbrio energético que a pessoa tem. Então, a gente, eu avalio e percebo que, por exemplo, né, que é muito comum um certo tipo de desequilíbrio, se eu falar aqui em chinês vai ser meio complicado, mas enfim. Se eu pegar, por exemplo, a madeira, o elemento madeira, que está esgotando o elemento terra, né? Isso não existe na medicina ocidental. A pessoa não vai entender nada. Não, é exato. Então, por isso que é difícil. Mas eu entendo de acordo com o que a pessoa vai dizer. Eu tenho enxaquecas frequentes, eu estou sempre irritado, eu tenho dor no ombro, tenho dor, né? Estou sempre com uma dorzinha aqui, outra ali, que é o vento, né? A madeira é o vento. Então, o vento que fica andando, hoje dói o joelho, amanhã dói o tornozelo. Então, isso é a madeira que está desequilibrando o elemento terra. Então, eu começo a ter muita inflamação e que para a medicina chinesa se chama umidade, né? Então, começa a ter muita umidade, aí começa a inchar tornozelo, sentir na pele, né? Ter, às vezes, alguma olheira, que é assim, com líquido. Isso é um desequilíbrio terra. Então, o que a gente precisa fazer? Diminuir os alimentos que estão dando a energia do elemento madeira para que ele não utilize a energia do elemento terra. E tenho que dar alimentos que nutrem a energia do elemento terra para ele se fortalecer. Então, é um raciocínio que só quem trabalha com isso que consegue entender direito, mas dá para fazer, né? Não, eu digo pelas pessoas, assim, né? Eu acho que eu tô com depressão. Será que se eu comer, sei lá, um monte de fruta vai passar uma depressão? Sim. Então, esses diagnósticos, eu acho que assim, então, por exemplo, depressão. Toda doença, então, é um desequilíbrio. Sim. Mental, físico, emocional, energético. Se a pessoa está em desequilíbrio, ela, para conseguir encontrar o seu equilíbrio, ela precisa de várias frentes, né? Uma delas, às vezes, precisa um medicamento. Precisa, por exemplo, para a depressão funcionar muito bem o exercício físico, né?
mas com certeza uma alimentação saudável. Por quê? Porque existem alimentos que pioram o estado, né, emocional. E para a medicina chinesa, a depressão é umidade no cérebro, Na né, mente. na mente, a mente pesada, né? Então a gente geralmente Alfafa. usa a Lu Boca de sabe, alfafa. a Lu sabe quais são, né? Alfafa, Alfafa vai secar. que Alfafa, seca. inhame. Que ótimo, imagina, passou uma tarde com vocês e resolveu tudo. Porque, Entendeu? né? Tô com uma dor e tal, tá, feijão. Chá é bom. Outra forma, É. outra classificação da medicina tradicional chinesa é a forma do alimento, né? A Sim. forma do alimento, quando tu olha para um feijão... Sim, a gente falou, né? O fígado, né? Exato. O repolho, o cérebro. Exato. Foi isso que... A noz também tem o formato do cérebro, né? O brócolis é o pulmão, né? A castanha do Pará é o pâncreas. Pois é. Pâncreas também é depressão, né? Do elemento terra. Viu? Não fica Entendeu? muito mais interessante esse alimento? Nós precisamos fazer um cardápio, assim, Não. cheio de figurinhas. Né? Bom, a de gente informação. pode pegar os alimentos que você faz lá e dizer, brócolis pro pulmão. O que tu fez hoje lá? Qual foi o cardápio hoje? O prato quente foi a lentilha, que o Uma pessoal delícia. gosta bastante. De inverno, tonifica. Com leite de coco. A lentilha vai com o leite de coco e o gengibre. Tá ótimo, o gengibre para subir. Um pouquinho de cominho. E hoje eu coloquei um pouquinho de curry também. Ótimo. Ou seja, para dar, né? Para esquentar, né? É uma energia que essa bastante especialidade. Nessa lentilha, né, que é um caldo, né, no leite de coco, ainda vai a abóbora grelhada e a vagem grelhada. Ótimo. Com um pouquinho de canela a abóbora. A vagem e a lentilha, elas são de natureza morna e agora e elas são para o inverno, né? Elas funcionam muito no inverno, essas coisas com caldo. Sim. A abóbora cabotiá, ela tem uma natureza neutra, né? Ela ajuda a curar essas umidades também, né? Ela é muito boa para ser consumida. Ou seja, é uma cumbuquinha que o pessoal gosta bastante. Amanhã tem um grão de bico, com tomate cereja, com espinafre. Delícia. Que também é um pouco mais seco, mas que vem com aioli de abacate para dar, né, e o azeite, lógico, que vai dar o... Uma das coisas que eu lembro, que foi, eu nunca vou esquecer, que é o feijão moyashi com o pesto, né? Eu acho que, e aí quando eu te perguntei sobre essa receita, você tem o cuidado também, na hora de preparar, né? Por exemplo, a cebolinha, se eu não me engano, que foi o que você falou. Sim, da horta. Tirar, porque isso também vai interferir, né? É que assim, os temperos, né? A gente falou de cor de sabor, né? Falamos de forma, e agora a gente tem que falar da natureza dos alimentos, da classificação. E a natureza é aquela que eu comecei a falar, que ela é quente, morna, neutra, fria e fresca e fria. Os temperos, quando a gente utiliza eles na forma verdinho, né, fresco, esquece que, né, a natureza é a que mais atrapalha todo mundo. Dependendo do tipo do tempero, a cebolinha. Sim. Deixa eu só ver, doutora, consegue ler o que está ali? Que trio maravilha! Adorei a receita, manda a receita, estamos longe. A cebolinha, ela tem uma natureza morna quente. Então, se eu colocar ela fresca em cima de um caldo, em cima de um feijão, ela vai fazer a energia movimentar, que é isso que a gente quer, o guti, que é o que ele faz. Essa usina, ela transforma a gente. E ela vai te trazendo uma vitalidade. Entendeu? Uma simples cebolinha em cima da... A cebolinha combinada num caldo quente, ela te traz esse efeito. Se tu botar a cebolinha cortada em cima de uma salada, não é o mesmo. Não é o mesmo efeito. Né? Tu sabe que o verde, se não tem um azeite, ele não... Qualquer verde, folha verde, ela não consegue te trazer o benefício todo se tu não botar um azeite, né? Sim. Tá. Então, por exemplo, é a maneira... Por isso que a natureza do alimento, eu falei só do pepino, né? As pessoas confundem, até quem eu ensino, por isso que eu inventei, eu fui melhorando, fui colocando a receita, modo de fazer, e hoje em dia a pessoa pega, ela quer fazer para ela, digamos, um almoço,
ela tem várias opções. Eu dou, chego a ser 7, 8, 9. Às vezes eu me inspiro e vou bem louca trabalhando e fico um calhamaço, entendeu? Porque hoje eu tenho essa alegria de cozinhar no papel, Sim. né? E, Mas, passar a informação E pra frente. ver o efeito, que dá nas pessoas. Isso é o mais o mais bacana, né? Então, por exemplo, a natureza do alimento e a forma de cocção são diferentes, mas às vezes tu precisa cruzar eles por causa da estação. Por exemplo, a pimenta, Uhum. ela é vermelha, ela é A dedo de moça, né? Sim. ela é vermelha, né? É do elemento fogo. Quando a gente morde uma pimenta natural, foi colhida lá no pé, tu sente aquela ardência e tu sente o efeito que ela te dá, independente da estação que tu tiver. No inverno, poderia comer ela crua, rodelinhas pequenininhas, inclusive na salada verde. Sim, fica boa. Né? Em vez de usar o tomate, bota a pimenta, por exemplo, lá. Ela vai dar uma aquecida que a gente precisa. Agora, no verão, não, aí a pessoa comer um tailandês de noite, um casal de namorado lindo, hein? Sai todo perfumado, todo mundo arrumado, vão pro tailandês. Vai pro Thai. Ele resolve escolher o prato 5 pimentas. 40 Acabou graus a à noite. sombra. Ela vai olhar para ele e vai dizer, mas é um bode suando na minha frente, não é mais o meu namorado. Pois é. Tu entende? Sim. Essa coisa que eu digo, ela pode ser usada, ela não deveria de ser consumida no verão. Uhum. Agora, é bastante informação, assim, para a grande maioria, né? Que Sim. acho que a grande maioria pensa, então agora eu vou ter que sair com um livrinho na minha mão para o pessoal que come fora. Sim. Né? Uhum. Que tem uma certa dificuldade, que até quer se alimentar melhor, que, né? Assim. Mas qual a orientação? Assim? Mas a gente pega o perfil, por exemplo, se é um paciente da casa, a gente pega o perfil. Tem gente que não cozinha, Sim. mas tem gente, eu costumo dizer, o responsável pela saúde alimentar de uma residência é quem faz as compras dos insumos. Pode até não cozinhar, mas tem que saber escolher o que vai botar para dentro de casa. Sim. Né? Então, pode ser a pessoa que não cozinha, mas ela é responsável por escolher o cardápio. Segunda-feira nós vamos no Broton, na terça a gente vai comer na beira da praia, e na quarta-feira nós vamos no Broton de novo, na sexta eu vou cozinhar, por exemplo. Uhum. Ela tem que saber a base da alimentação dela. Né? Se for só para ter energia nutritiva dos alimentos e fazer movimentar, continuo dizendo, são os alimentos da estação. Eu trouxe um manual. Sim. Ó, falando em manual, o pessoal aqui está dizendo que quer um livro. Pois desse tipo de receita. Sim, vamos fazer. Vamos fazer? Vamos fazer. A gente já está Por falar em vamos fazer o curso? Qual deles? Peguei esse curso disso. Vamos. Vamos fazer? Vamos. Mês que vem. Vamos. Tá feito então. Fechou. Eu hoje é sério? Sério, vamos fazer. Então tá. Vamos fazer. Eu tenho uma data em aberto em agosto. Ótimo. Tá. É sério? Tu me diz a noite que nós vamos fazer. Terça-feira, dá pra fazer? Ótimo, terça é ótimo. Então tá bom. Então depois desse programa que a gente faz isso. Tá. E vamos fazer, porque é muita informação Exato. boa, Uhum. que eu acho que as pessoas precisam saber. Essa questão de combinação, né? Uhum. Acho que, enfim, a gente precisa passar pra frente. Então, aí depois a gente faz um jantar, inclusive. Claro. Perfeito. E, deixa eu te falar. Quando a gente começou, então, a tratar também da alimentação dos pacientes, que a Luca começou, eu comecei a passar alguns pacientes para ela, a gente se deu conta que precisava escrever sobre isso, né? Porque e veio a pandemia. Tem livros, mas são bem complexos. Então a gente começou, né? Acho que ainda foi o ano passado, a gente começou a lançar os manuais de acordo com cada estação. Então, nós não tínhamos o que fazer dentro de casa, eu digo, Ana, vamos resumir, sabe? Porque é aquilo que eu falei, eu estava falando antes do programa, né? Sim. Eu estudei bastante e existem livros impressos que dizem coisas diferentes. Uhum. E aí eu fiquei bem mais maluca, tentando saber e trocando ideias, né? Não, aquela ali é a maneira dela enxergar, né? E a gente fez o manual que prático, que para poder ajudar até o nosso paciente. Sim. Porque, por exemplo,
Ele resolveu entrar numa consulta alimentar mesmo, quer mudar a vida, né? Quer parar de comer pão branco da padaria, quer parar de comprar enlatado no supermercado, né? De comer carne todos os dias. Sim. Tem que ser uma postura, né? Ele faz a primeira que a gente chama para estabilizar a saúde dele, e até aparece até em exames de sangue, né, Alex? Tem o resultado disso. E ele se cura daquilo, e eu digo, tu vai me ver a cada 3 meses, pelo menos uma vez a cada 3 meses, durante um ano. A cada troca de estação. A cada troca de estação. Porque dependendo da estação que ele começa, ele já ganha um manual impresso, que eu trouxe um para ti de presente de aniversário. Olha Nós só. não temos mais de um presente? Temos. Este é o presente de aniversário. Ontem o Alex estava o de manual aniversário. impresso. Ontem eu estava de aniversário, por um acaso. Exato. Aliás, quero Parabéns. agradecer a todo mundo que mandou mensagem pelo Facebook, pelo Instagram. Obrigado mesmo a todas as mensagens. É um barato fazer aniversário. É né? muito É, legal. Nossa, Eu gosto tanta também. gente falando E eu também coisa tenho boa. um presentinho. Olha só, muito obrigado. Esse aqui eu vou abrir. E o manual prático de inverno foi com essa intenção, né? Exato. Então, a gente começou e hoje já tem todos os manuais, né? Eu fiz esse impresso. Os pacientes ganham impresso, verão. dependendo da estação que eles estão. Eles, depois que estão na alta, eles vão ganhar, na próxima consulta comigo, o manual. E ali, eles já aprenderam a cozinhar. Sim. Olha aqui, tá? Isso é o que a gente falou, né? Das cores, ressonâncias principais, né? Do O início movimento todo água, o início do manual é toda uma filosofia de como se vive no inverno, a interiorização, né? O acúmulo de energia. Tu sabia que é no inverno que a gente deveria de comer camarão milanesa e isca de peixe? É no inverno. É? O Não, permitido é no inverno. Mesmo Porque cheio de o óleo ali? tu poderia comer, né? Tu poderia comer porque tu acumula E aquele óleo energia. tem que estar preto ou tem que estar... Tem que cuidar, né? Tem que cuidar, né? Tem que Essa saber é outra onde comer, conversa, né? é a cocção. Mas tu entende isso? Sim. Nunca no verão. Na beira da praia, o calor horroroso, botando mais gordura pra dentro. Frito. E Uma com cervejinha. 30 cervejas só podem passar mal. Entendeu? E uma caipirinha para dar aquele... O toque final. O toque final. Mas aqui, olha, por exemplo, abri aqui a categoria dos alimentos, né? Escolha Então, consciente. Gosto dessa palavra, consciente. E aí aqui vocês colocam, né? Cereais, leguminosas, raízes e tubérculos. Então, de acordo com essa tabela, que eu chamo uma tabela chilial, quando a pessoa tem enfermidade, eu vou separar qual ela vai comer. E aqui estão separados por estação. Eu me dei o trabalho de saber no Brasil quando que por exemplo, um alface, né? Qual é a época da colheita daquele alface. Sim. Porque tem pessoas que, por exemplo, têm que comer o alimento verde, mas verde escuro, e algumas vão comer o verde claro. Tipo a selga, que é a couve chinesa, contra a couve verde, né? Entendeu? Agora me passa, existe alguém que fala assim, mas que trabalho, eu vou ter que ir lá no supermercado escolher? Já existiu? Já. Aí não continua. Né? 2 paulistas. Ficaram furiosas comigo. Pedi para trocar o sorvete. Eu vou só responder uma questãozinha aqui do Instagram, perguntando qual era o Instagram nosso aqui. Então, o Instagram aqui da Lu e da doutora Ana é a Casa de Pedra Garopaba. @ né? Casa de Pedra Garopaba. Isso, que eu sempre coloco também no post depois aqui da entrevista. Uma pergunta, por exemplo, a pessoa recebe esse manual, né? Depois de ter se estabilizado, está lá feliz. Vai na consulta da estação. E aí ela, por exemplo, ela tem que sair e comprar tudo isso, por exemplo, na questão das raízes, né? Ela vai comprar todas as batatas, batata baroa, batata doce, o cará, cebola. Ela vai escolha. São escolhas sensatas para a estação. E eu, por exemplo, eu dou a maneira que ela vai se alimentar, né? 3 folhas, um tubérculo, uma raiz. Guia, né? Tem um guia. Isso é bom, né? Esses são os alimentos da estação do inverno. Por que a batata doce, a escura, né? Primeiro, a natureza da batata ela é morna. Ali, para comprar. Não que eu fiz ela morna. Ela é morna. Sim. Se fizer
pegar a natureza morna da batata doce, com uma cocção que você faz lá super bem no brotô, selando ela em ervas, a pessoa pega o fogo, né? Sim. Ela Sente o consegue calor. sentir o calor para poder se Do proteger alimento. do inverno. Entende? Sim. Então é nesse sentido. Não, é porque tem uma, né, tem um pessoal que, por exemplo, essa questão de arroz vai comprar todos os arrozes, né? O Não, integral, a gente explica. negro, arroz azul, e por aí. O arroz Vai. azul é com chá azul da O chá azul da doutora. doutora. Fica Vamos falar de lindo. chá, né? Daqui Daqui na 15 próxima. dias. Na próxima entrevista Só do A chá. gente chá. vai estar no inverno, nós vamos fazer a receita do arroz azul com lâminas de amêndoas. Olha só, Uhum. a pessoa sai nutrida Aham. Vai ficar maravilha. e Né? feliz. Vamos falar um pouco de sopa? Vamos. Porque a doutora Ana já falou aqui semana passada. Tem mais uma mensagem ali? Ora pro nobis aqui da Mineirada. Tem por aí? Tem. Eu tenho um pé de ora pro nobis na casa de perto. Vale lembrar que você tem, né? Sua horta. Tem. Você também, né, Lu? Vai lá, colhe tudo. na hora. Agora tem bastante pimentão, amarelo, verde. Aham. O vermelho não pegou bem, né? Não. Deu só um pé. Mas, voltando para sopas, né? Que foi Sim. também um tratamento que eu recebi inacreditável. Que a gente falou, né, doutora, da importância de tomar a sopa antes. Ah, sim. Aquecer o estômago, né? E verão. Deveria tomar um chá, né? Mas daí o que eu digo pro paciente, Uhum. né? Tirar da geladeira a salada antes, né? Existem pessoas que precisam comer salada morna, inclusive, para secar a umidade. Aí Até entender que a salada morna. A salada morna nada mais é do que os teus legumes grelhados lá, ou salteados, com pouquíssima gordura, em cima de uma cama de verdes. Sim. Então, Hoje teve, por um acaso. Então, O brócolis. tu já faz um pouco sem saber dessa Sim. energia Só da alimentar energia. chinesa. Tu faz por conhecimento e por estudo naturista, né? Agora, por exemplo, essa no Porque verão... eu acho que tem que ser salada, tem que ser salada, né? Exato. Não, Salada, né? batata doce assada com curry, páprica, né? Claro, Para alimentar bem. para te não precisar consumir outro tipo de proteína, Sim. né? Por exemplo, tu coloca as caramelizadas, pode Sim. ser amêndoa, castanha, depende do dia, da inspiração. Ali eu já tô com um pouco do doce da própria castanha, com mais o Sim. caramelo que tu coloca. Sim. E aí, é aquilo que eu falei, o alimento energético já está por si só lá no brotó, Uhum. né? As pessoas com desequilíbrio que têm que aprender a comer, primeiro se curar, para depois comer Um natural, alimento saudável. o alimento do brotó. Continuar a manutenção, né? Sim. Sopas. Sopas. Combinações de estamos no Tem inverno. uma aqui do Instagram que disse, Bia, a sopa de abóbora com gengibre é bom demais. Sim. A Sopa de abóbora. cenoura também, né? Sim. Cenoura também. Agora, a sopa, vamos dizer, você também faz essa combinação? Por exemplo, vou colocar Faço. a batata inglesa com brócolis, vou colocar um gengibre aqui para dar uma Por levantada na exemplo, pessoa. quais foram as que eu fiz para ti? Olha, eu lembro A dinhame. a dinhame, que é a branca, né? É a branca. Que tava maravilhosa com aquela semente De crocante. pepita de girassol. Pepita de foi? girassol, semente... Acho que a semente de girassol também, né? É, isso. A A verde, verde. A verde, que tinha Sim. as crocantes em cima. Fiz também a de beterraba com Fez de batata. beterraba, sensacional, com um pouco de balsâmico, não foi? Foi, aham. E Incrível. batata. E batata Batata inglesa. Pra dar uma... Para dar uma encorpada, né? Uhum. Porque quando a gente faz só de beterraba, ela fica Fica muito meio forte. aguada. Tem gente que não gosta. Pois é, Que fica o doce. aguado. Ou doce. Uhum. E Ela exatamente. tem um alto índice glicêmico, né? Sim. Sopa de beterraba. É. Então a gente consegue deixar ela mais cremosa, tu faz um volume maior, deixa ela mais saborosa, colocando a base de batata. Sim. Eu uso muito a base da batata, Uhum. do inhame, e eu adoro da batata baroa, aqui chama mandioquinha, Sim, né? a mandioquinha. A amarela, né? Também faço, uma Sim. Aquilo é delícia. uma delícia. E aí, só pra gente relembrar a importância de ter o alimento quente antes do frio.
Ou do morno. para conseguir chegar na temperatura do corpo humano, do estômago. Tá. Entendeu? Assim, dentro dos movimentos que a energia nos traz no nosso corpo, que a gente chama que é o Qi, né? O movimento do Qi. O Qi nutritivo, que é aquele que a gente ingere o alimento, ele movimenta e o estômago e baço pâncreas, que são o trio do elemento terra, que tem que transformar esse alimento em energia. Então, se a gente coloca e essa energia intrínseca dentro do estômago que vai liberar esses alimentos, ela é já morna e quente. Se a gente coloca muito alimento frio e muito cru de início, o estômago já gasta muita energia para transformar a comida em energia. Então você não se sente mais energético, porque você gastou cansado. energia para botar energia. Então, você pode ver em qualquer restaurante chinês, né? Você recebe uma sopinha, um chazinho antes de comer. Quase não tem salada crua, fria. Sim. E se tem, ela está misturada ali com algum legume quente junto, como a Lu falou. Por quê? Porque se você coloca o alimento com uma pequena cocção, ou se você realmente gosta muito de salada, tome primeiro um caldo quente, um chá ou uma sopinha, né? No verão. um caldinho quente, né? Salgado ou chá, para daí o estômago não receber aquele alimento cru e gelado. Muda muito o comportamento da pessoa. Exato. Porque aí ele vai trabalhar mais e tu não vai sentir o benefício, porque tu tá gastando energia para transformar aquele alimento em energia. Entendeu? O raciocínio é mais ou menos isso. Sabe o que eu percebo no restaurante? Que as pessoas ficam mais bem alimentadas, saciadas, sabe? Que até, por exemplo, né, serve a sopa, e tem a salada lá é grande. Aquela cesta, pro meu estômago foi demais, mas eu sou gulosa, eu como tudo, né? Pois é, não. Eu disse pra Ana, eu comi bem, hoje eu nem vou jantar. Pois é. Dá uma refeição. Mas eu acho que a questão mas é cada estômago, cada pessoa é uma pessoa. Exato. A Ana disse, eu comeria mais um pouco. Tu entende? É pra cada um, né? Mas é que são pessoas diferentes. São pessoas diferentes. Biotipos diferentes, corpos diferentes. Ela é madeira, eu sou madeira, ela é terra, é completamente diferente. O queijo já... Né? Sim. Entende? Então, mas... É importante colocar mais coisas na salada para que as pessoas queiram consumir a salada. Cor também é um guia teu. Né? Claro. Então, você vai também pelas cores. Tem que ter contraste. Né? Para o prato quente, para a sopa, para tudo. Sim. Isso vai também trabalhar, né, o cérebro da pessoa. Trabalha o cérebro, trabalha a energia dentro do tanque dos 5 elementos, né? Faz o combustível ficar tonificado. E vocês veem assim, a gente falou, né, da manutenção, depois de vir numa próxima consulta e tudo mais. Vocês veem que realmente os pacientes eles conseguem transformar isso num hábito mesmo? Alguns mudaram de vida, né? E mandam fotos do antes e do depois, porque eu não bato. Eu não sou médica, dermatologista, essas coisas, entende? Não faço. A pessoa está lá à vontade, né? Se despindo de um problema que estava com comorbidades e coisa, mas chegou a mandar fotos felizes, tipo antes e depois. E como é que é para você, né, que já trabalhou em cozinha e já sabe como é que é o ritmo de uma cozinha comercial? É difícil. Né, já trabalhou numa cozinha comercial, já sabe como é que é o esquema, como é que é a rapidez, a velocidade, a energia de uma cozinha dessa. Como é que é para você hoje estar desse outro lado completamente diferente, né? Tendo que estudar tudo isso? Como é que é isso dentro aí de você, assim? Eu acho que isso foi assim, eu também mudei, né? O meu yang ficou mais yin, né? Isso tudo move muito. Dependendo de como eu estou, assim, se eu estou muito envolvida fazendo muitos trabalhos, que eu digo cozinhando no papel, né? Eu nem percebo muito o que está acontecendo à volta, ou do que vem, do que me contam, né? A pandemia também nos tirou da rua para não enxergar, né, essas coisas. Mas eu já consegui entrar em restaurante de buffet, por exemplo, bem conceituado,
e não consegui me servir, né? Uhum. Eu dizia, não vou conseguir comer aqui. Só que isso também a gente tem que ter o equilíbrio, né? Sim. Não precisa botar um junk food para dentro, mas pode perceber, não, por exemplo, o verde não é orgânico, mas eu não vou comer, né? Tem gente que tem medo do que possa ter veneno. Nosso não corpo é é uma bem máquina assim. perfeita. Sim. Se tiver veneno em alguma coisa, ele vai eliminar. Então, esse medo grande eu nunca tive, mas o comer fora em alguns outros lugares ficou muito E difícil. como profissional, né? De você ver esse... Não tenho mais vontade de trabalhar daquele jeito. Uhum. Eu não uso mais nem cebola e nem alho em nenhuma alimentação. Uhum. E tento tirar de todos os meus pacientes. Vamos explicar o porquê? Porque, por exemplo, né, a nossa culinária brasileira, né, Uhum. e nós culturalmente, né, a cebola e o alho é por onde a gente começa. Né? E qual é o preço da cebola? Pois é, qual é? Eu hoje não sei mais, mas digamos que seja 4, 5, 13,50. Ah, o preço. Preço, Né? Achei que era o preço money. pós. Isso é no mundo. Uhum. No mundo fizeram a cebola ser a base de qualquer molho. Molho de carne, molho de tomate, tudo para engrossar, né? Todos aqueles cozidos, assados. Acho que é mais para chorar na hora de descascar. Para dar volume, porque o tomate era mais caro que a cebola. Então eu fui raciocinando por que usam tanto. E todas as casas, todas as pessoas continuam comendo desse jeito. Uhum. A medicina ayurveda ela também não usa alho e cebola, né? Muitos budistas não utilizam. Sim. É estimulante, né? Atrapalha na Exatamente. meditação e tudo. Atrapalha. Porque O ele odor. estimula outros sentidos no corpo, né? O olfato, né? Ele faz uma confusão lá no intestino, né? E a pessoa que ela consome alho diariamente, ela tem um perfume sabor a alho. Independente se ela tá no inverno ou no verão, tá impregnado nela. Então, assim, eu acho que para a gente poder usufruir toda a energia que os outros temperos e condimentos nos dão a cada estação, né? Uhum. Se eu for misturar noz moscada numa base de já tem a alho, eu perco as noz moscada. Não é só eu, né? É a medicina tradicional chinesa que tira aqueles que estão sendo utilizados por muito tempo. Aonde eu vou chegar, que também são as minhas outras conclusões de experiência de vida. A gente se intoxica comendo a mesma alimentação por muito tempo seguido. Não é agora a caseína, o leite, a lactose, o queijo, né? O glúten. Não também. No que tu come há 30 anos mamão todos os dias, que se tu abrir no meio ele tem o formato por dentro do intestino. Qual é o brasileiro que não come mamão para trabalhar bem o intestino de manhã? Por muito tempo, 10 anos, 15, 5 anos. Só aquela fruta de manhã, só aquela fruta. Já não funciona mais. Então, a gente se intoxicou de vez em quando. Vou comer uma cebola. Eu, Luciane, de vez em quando utilizo, sabe aonde? Na salada grega. Sim. Tem que botar a roxa. Já colocou melancia na salada grega? No verão? Melancia é fruta única, né? Não sei. Mas é que fica tão bom. Fica. Tá. Me ensinaram. É coisa da Califórnia. Sim. Me ensinaram uma salada de melancia num grupo naturista e eu fiquei meio assim. E aí a pessoa que era a coordenadora do grupo disse que não, melancia é fruta única. Existem umas que são únicas, né? Que, por exemplo, não mistura? Não se mistura. Imagina, na Califórnia come melancia com queijo de cabra e azeitona. Nossa. Um espetinho maravilhoso. Adoro. Bom, são costumes de outras regiões. Né? Sim. Mas uma coisa é costume, sim. Né? Outra coisa se vai fazer bem. Agora, vou estudar sobre isso. Estuda. O verão tá aí, ó. Tá aí, né? A melancia também vai vir. Uma pergunta. A gente está falando de bastante especiarias, né? De bastante informação que talvez a grande maioria talvez nem conheça, né? Isso se aplica no tudo que a gente falou
no dia a dia basicão de uma pessoa? Sim. Né? Até porque quando... Ela não precisa de tantas, vamos dizer assim, ingredientes Não. diferentes para Se realmente aplica. fazer com que a alimentação dela se torne mais... Pode, porque, por exemplo, vital. né, eu não preciso usar a noz moscada Uhum. e a pimenta preta do reino para ralar na hora, mas eu posso usar A dedo de moça. Não, eu tô falando de especiaria seca. Tá. Eu posso usar a pimenta caiena. Já tirei 2 e pego uma. Ok. Tem o mesmo Entende? efeito. Ela tem o mesmo efeito. Uhum. Quando eu boto, por exemplo, na estação, é para a pessoa que já está gostando de aprender a fazer ou a procurar comprar os seus alimentos, saber que aquilo é para aquela estação. Sim. Né? E às vezes, por exemplo, a pessoa diz, não, mas o meu arroz com feijão não quero que tire. Então a gente vai, né, colocar especiarias no feijão, especiarias no arroz. Tá? Então faz um arroz com sementes, põe um gergelim negro no feijão para tonificar o rim. Agora São essas pequenas feijão, coisas. gergelim negro. Minha mãe come. Já fez o leite de gergelim negro? Não. Diz que é o máximo, eu também não vou fazer. Fica bonito? Ah, Fica eu vou cinza. fazer também. Sim. Mas diz que é super rico em proteína. Sim. O gergelim negro. Que beleza. Vamos fazer vários experimentos aqui. Vamos. Tem mais, acho que chegou mais uma pergunta ali, hein, doutora? Perguntaram da cúrcuma, sugiro lançarem um e-book de receitas. Quero. Não, é sério a história fazer. do curso. Agosto tá aí, vamos fazer um curso. Vamos. Provavelmente ali por volta do dia 10 eu anuncio ali no Brotovida. Deixa aqui abrir o meu presente que eu ganhei. Olha só, uma t-shirt aqui pro Alex. Ela tem um aquelas que tem o VA, bloqueio. Para eu poder correr. Para correr. Às 5 horas da manhã. Feito. Muito obrigado, já vou... E andar de stand-up no inverno, no verão, para não ficar... Não, já tô louco para cair na água agora, né? Sim. Agora já pode. Diz que tá bom o banho. Sim, só não fui hoje porque realmente estava ventando muito. Eles liberaram? Eles liberou. Ótimo. Agora já vamos nadar junto com as baleias, né? Que elas estão aí. Vocês avistaram? Tem gente que já está se inscrevendo aqui pro Ótimo. Pois não, sério mesmo. A partir de amanhã eu já anuncio esse curso. Certo. Acredito que dê pra gente fazer ali no dia 10 de agosto, que é uma terça-feira. Tá. Uma data disponível ali no Brotô. Ótimo. Vamos elaborar um cardápio bem bacana. Funcional, bem bacana. E falar da energia, do que faz cada um dos elementos daquele cardápio. Nós temos que falar assim, da energia dos alimentos do cardápio. Do cardápio, vamos fazer. Porque se a gente entrar com muita coisa, as pessoas não vão entender. Elas têm que compreender, cheirar, morder, provar. Não, elas vão. Né? Elas vão. E vão aprender. Sensacional essa conversa. Vamos repetir isso. Eu sei que você trouxe, né? Eu trouxe para te deixar, né? Que a doutora Ana me disse que é sempre bom ter um roteiro. Não, é ótimo. Eu tenho uma dica. As dicas finais. Quantos presentes? Posso dar? Por favor. A comida ela é fonte de energia, então. A gente tem que escolher bem o que vai botar para dentro. Essa é a dica número 1. Sim. A segunda é a porção certa, né? Não sobrecarregar o organismo colocando mais do que pode dentro dele. Lembrem do posto de combustível. Completa o tanque, vai até uma hora que para aquilo. Né? O ser humano, alguns ainda continuam completando tanque. Sobrecarregam todo o organismo. É 80%, né? Tá? Fica lá colocando. E a terceira, a mastigação é a boa digestão. Lembrem das vacas ruminando verde. A gente precisa preparar o alimento. A digestão começa quando o alimento entra na boca, né? Sim. Tem pessoas que engolem aquilo direto. Então, já vai mastigando e vai mentalizando, vai melhorando, vai, saborear a comida. Eu e tu, cozinheiros, né? Quantos eventos e jantares tu deve ter feito, eu também, que a gente ficava o dia inteiro, 2 em função, fazendo compras, elaborando, montando tudo, coccionando. Ceia de Natal. Servindo, ceia de Natal. Para comer em 30 minutos. Sim. Olha o respeito, então. Tem que ter ao alimento, né? Sim. Não, alimento. 30 é muito, tem gente que come em 15 minutos. Não, e a gente vê, né, a correria aí. A questão também do trabalho, né, da cultura que a gente está, que às vezes a gente não tem todo esse tempo para realmente perceber tudo que envolve atrás e na frente de um prato de comida.
Exatamente. É muita coisa. E tem tanta coisa bacana que a gente não sabe, né? Como, por exemplo, a combinação dos ingredientes para uma sopa, né? O uso das especiarias, que vão trazer benefício para o organismo. Claro. Para você poder pensar melhor, para você poder viver melhor, enfim. Então, quanto mais a gente falar disso, melhor. A vida das E nós pessoas vamos em casa. usar no menos é mais, né? Sim. Um casal em casa pode, depois que voltou do trabalho, no inverno da noite, na real, no outono, inverno, né? Não bem frio, comer à noite um purê Pois é. com os cogumelos em cima. E eu acho que o exercício do Brotô, para mim, foi um aprendizado, está sendo ainda, né? De que a gente não precisa de ingredientes mirabolantes para se alimentar bem e realmente ter substância, ter energia, ter alegria de viver, sim, né? Porque isso realmente faz a diferença. Muito bom sua participação aqui hoje. Vamos repetir isso. Muito obrigada pelo convite. Porque